E existem 5 palavras-chave na preservação de casamento. Quer saber quais são elas? Olá, tudo bem com você? Sou Carlândia Sodré e gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que está aqui queimando o meu coração sobre a família é a base de tudo. Então, seja uma bênção na sua família, pois Deus quer alcançar as pessoas à sua volta por meio do seu testemunho. Quando você se torna uma bênção na sua casa e no meio dos seus amigos, todos percebem a diferença. Viver no contexto familiar é um grandioso desafio, não só para você, mas para todos nós. Sabemos que muitas instituições sérias são de grande relevância para Deus e para a sociedade, mas também há forças que tentam articular para que o sistema de ensino faça com sua totalidade corromper esse ensino. Mas na verdade, quem educa seus filhos é a família. Muitas vezes a família transfere essa responsabilidade para o sistema. A Bíblia vem nos advertir que ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Você estabelece a essa criança uma forma de viver com temor, até quando desviar, na certeza que a palavra de Deus incomoda e ele voltará para o caminho reto. E é por meio da família que chegamos ao mundo e é no seio dela que nos desenvolvemos, nos reconhecemos, formamos a identidade e a forma de ver a vida através justamente do ensino bíblico. A família é a base do ser humano e não poderia ser diferente. É na família, meus amigos, que encontramos o acolhimento, a sensação de segurança, de que há quem cuida e zela por nós. É nela que aprendemos a noção de limite, de que há medida para tudo nesta vida. E é no seio da família que começamos a nos relacionar uns com os outros. E muitas vezes é também lá que encontramos grandes oportunidades de exercer a tolerância, a compreensão, o respeito e o afeto. Quando os pais ou responsáveis por criança, como avós, tios, cuidadores, são dedicados e comprometidos com o trabalho de educar os filhos, de prepará-los para serem pessoas dignas, corretas, pessoas que irão contribuir para a sociedade, fazemos um mundo melhor dentro dos preceitos bíblicos. Dedicar-se, comprometer-se com o nobre ofício de educar, de cuidar, de zelar, de impor limites e mostrar claramente a distinção entre o certo e o errado, de dar atenção aos filhos é fazer bem ao mundo, é fazer bem à sociedade. E é possível fazer mais, fazer muito melhor, criar seres capazes de assimilar conteúdo escolar, de realizar uma infinidade de atividades. É necessário que se criem pessoas capazes de se relacionar, de desenvolver empatia, de criar alternativas criativas para suas questões, de lidar com seus sentimentos e com as situações da vida de forma madura. Já imaginou se todo o tempo utilizado com programas que não acrescentam nada a ninguém, conversas que apenas jogam ideias ao vento e tantas outras distrações fosse utilizada verdadeiramente para se dedicar à educação dos filhos? Teríamos certamente, meus irmãos, um mundo bem melhor, pessoas bem melhores. Crianças que são criadas em ambientes afetuosos, respeitosos, com regras e limites, enfim, em ambientes equilibrados. Aprendem que a vida pode ser assim e replicam este aprendizado em sua experiência. Há exceções, é claro, tanto as que recebem uma criação equilibrada e se desencaminham, como as que são expostas a situações de desequilíbrio e trauma e conseguem prosperar e modificar suas experiências. Mas se todos buscassem, como regra, ter uma família equilibrada, as exceções seriam ainda mais exceções. Uma simples pesquisa ou reflexão é suficiente para mostrar a importância de se ter uma família equilibrada. Mas eu te pergunto, onde as pessoas conseguem se desenvolver melhor?
Evidentemente em locais com família estruturada e equilibradas, não é? Ou em locais com família desestruturada, ou até mesmo sem família. A resposta, claro, ela é óbvia. Então, em tempos de tantas dissonâncias sobre a família, por que não voltar ao essencial? Ao respeito, à convivência, ao interesse e compromisso por ser melhor com aqueles com quem primeiramente se compartilha a vida. Um exercício simples que não requer grandes investimentos, a não ser da própria vontade, e que pode ter resultados tão positivos e poupadores tão profundos. Mas confesso a vocês que há um movimento atual que são contra a família, infelizmente. Bem verdade isso. E eles pregam coisas lindas, que é a liberdade distorcida. E aos poucos a família estão sendo destruídas porque atacar a base de tudo. Se é a família, as pessoas atacam o reflexo, a glória do Deus vivo na terra. O que é a família? A família é o reflexo da Trindade de Deus na terra. E o interessante é que foi Deus que celebrou a primeira cerimônia de casamento. A família fazia parte do plano do Criador. Quando criou todas as coisas, logo podemos afirmar sem nenhuma dúvida que a família é um projeto de Deus. Ela tem a sua origem na mente e no coração de Deus. Ela é uma instituição divina. Cuida da tua família. Mas quando conscientizamos que nossa única bandeira é o reino de Deus e se posicionar, Deus restaura a família. A família é a instituição que alicerça a vida na sociedade. E quando se reveste das características de uma igreja doméstica, lugar de comunicação e de encontro com Deus, a família é manancial de vida, sim. Um saudável ambiente da vivência da fé e fonte de transmissão do mistério de Deus. E a família é um ponto de partida de todos os outros relacionamentos. Família é uma oficina onde se forma o caráter do indivíduo. Família é a nascente do rio da civilização. Há tempos em que a família, que é o núcleo da sociedade, parece estar em referência diante dos estímulos da mídia e do modismo, em que a instituição casamento, base da família, enfrenta ataques poderosos. Mas há um nome se coloca como a resposta para que cristãos tenham suas mentes renovadas e fortalecidas. E este nome unicamente é Cristo Jesus. Mas eu preciso falar algo estarrecedor. Segundo dados do IBGE, o número de divórcios cresceu 20% nos últimos 10 anos. O que está havendo com a instituição do casamento? Com o avanço tecnológico e as mudanças na sociedade, o casamento sofreu uma desvalorização como instituição divina. Hoje, o divórcio já não é considerado uma tragédia familiar, como era visto antes. O trágico está se tornando normal dentro de uma sociedade que valoriza o descartável. Ou seja, você não está feliz? Troca. Essa é a ênfase da sociedade pós-moderna. Então eu faço essa pergunta: quais são os principais desafios para um casamento bem-sucedido? Que aspecto da vida a dois deve ser mais vigiados? Permanecer casado e feliz são os grandes desafios para os casais hoje. E isso só é possível se o marido e a mulher enxergarem o casamento como uma aliança que está acima do compromisso entre os dois. Independentemente se eu acordei amando minha esposa, meu esposo, intensamente ou não, eu tenho uma aliança com ela e isso está acima de qualquer coisa. É o que diz a palavra de Deus em Hebreus 13:4. Digno de honra seja o matrimônio. Mas existe uma lei natural que diz que tudo que não é renovado sofre um processo natural de degeneração. Não há casamento que sobreviva se não houver manutenção constante. E existem 5 palavras-chave na preservação de casamento. Quer saber quais são elas? Fidelidade, amizade, humildade, submissão e respeito. E para concluirmos esse nosso encontro aqui, preciso te falar: mantenha Deus no centro, sempre no centro. Jamais podemos nos esquecer, foi Deus quem estabeleceu o casamento e somente com Ele o mesmo poderá ser bem-sucedido. Isto é o que lemos lá no Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção.
Graças a Deus. Acerca de quantos casamentos falidos ouvimos falar hoje em dia? Por que será que isto acontece? Certamente porque Deus e a sua vontade para o matrimônio são deixados de lado. Precisamos entender, assim como alguém que compra um carro novo deve ler cuidadosamente o manual do proprietário. Assim também, todo casal deve colocar Deus no centro de suas vidas, buscando saber o pensamento dele para a vida conjugal através das Escrituras Sagradas. Lá no livro de Josué, afirma no capítulo 24, diz que eu e a minha família serviremos ao Senhor. Portanto, em qualquer relação humana entre marido e mulher, pais e filhos, a família e Deus, a família e a sociedade, Deus precisa estar no centro para que essas relações sejam preservadas. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Assim, peço a você carinhosamente curte, compartilhe com a sua família, se inscreva neste canal porque irei abordar mais sobre esse assunto família e filhos. Um grande abraço, Deus abençoe vocês.